TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Como nós estamos num período de concursos públicos abertos aí pelo Brasil todo, eu continuo trazendo algumas informações importantes para os concursos. E hoje eu escolhi como tema a compreensão e a interpretação de texto. Por quê? Todas as disciplinas, as jurídicas, a português, se tiver prova de português no concurso, a de matéria específica, pode ser de contabilidade, de psicologia, matemática, informática, todas elas trabalham com textos, mesmo que não tenha a disciplina de português na sua prova de concurso. Mas todas trabalham com texto. A pergunta da questão é um texto e você precisa compreender o que está sendo perguntado. E muitas vezes, para até fazer a descrição ou tentar solucionar um caso, ou se posicionar diante de um caso, quando é uma prova com questões jurídicas, que você tem que dissertar como resolveria aquele caso, você tem que compreender o que está sendo exposto e interpretar para poder se posicionar frente à solução daquele caso. Então, por isso, eu trouxe hoje um pouco, depois em outro programa eu trago o restante, do que seria compreender um texto, como o passo a passo para compreender um texto. E aí eu deixo para vocês, antes de tudo, a informação de que a TV Correio da Manhã tem transmissão em várias cidades aqui da região. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes e Paraíba do Sul. E 3 rios, não posso esquecer de 3 rios. E se você não tem a TV a cabo, a TV por assinatura, você pode acompanhar toda a programação da TV Correio da Manhã pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube e pelo site TV Correio da Manhã. E aí eu vou mostrar agora uma imagem para você tentar descobrir, sem consultar ninguém, o que é isso. Vai aparecer uma imagem para você aí, que você tente definir, me dizer ou pensar, descobrir, nem que seja para você mesma, o que é isso. O primeiro ponto é você explicar para mim o que é isso. A segunda imagem que eu quero que vocês vejam vai aparecer daqui a pouco. Mas antes, quem quiser se comunicar comigo, fazer crítica ou dar sugestões, mandar alguma pergunta para tirar dúvidas, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E aí vamos dar continuidade, que eu já estou falando aí no conteúdo que eu trouxe para vocês. Eu vou mostrar uma segunda imagem, que vai aparecer a cena de um filme muito famoso, pelo menos na década de 70, 80, que foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, do cineasta Stanley Kubrick. Essa cena, ela mostra exatamente como nós ainda, século XXI, esses aí são hominídeos, não são chimpanzés nem macacos, são hominídeos, é o primitivo do ser humano, diante do desconhecido.
que deve ter sido a sensação que muitos tiveram ao se deparar com a primeira imagem. O que é isso? E a primeira pergunta que nós fazemos diante de algo que não conhecemos é exatamente o que é isso. E para compreender um texto, eu tenho que partir deste processo do que é isso. Aí agora tem uma terceira imagem, que são os totens. Esses totens são de civilizações primitivas, esculpidos em pedra, e tem na Ilha de Páscoa, se não me engano, lá no sul do hemisfério, e no sul da América do Sul. Tá? Ainda tem alguns desses totens esculpidos primitivamente. E aí a gente pode imaginar por que será que eles fizeram isso e o que representa isso. Mas vamos lá. O conhecimento, ele tem etapas. Ele passa por etapas. Não é de repente que eu descubro alguma coisa. Por isso, a primeira pergunta, o primeiro texto que eu sou capaz de produzir quando estou diante do desconhecido é: o que é isso? É o que a criança faz quando está descobrindo o mundo. O que é isso? O que é isso? Ela quer investigar aquilo. Então, essa é a primeira etapa do conhecer. Aí eu fiz para vocês um esqueminha das fases do processo de aprendizado ou do conhecimento. Tem fases, vou explicar. Quando eu pergunto o que é isso, eu começo a levantar a hipótese. É uma pedra? É um muro? É uma placa de granito, que é pedra? Eu vou tentar investigar aquilo. Quando eu começo esse processo de investigação, eu entro no processo de análise. E é aí que eu vou buscar, dentro do mundo que eu conheço, o referencial para tentar definir ou dar um nome àquela coisa desconhecida. Quando eu consigo nomear aquele desconhecido, eu vou chegar no processo de síntese. Se eu não tiver uma repetição, uma convivência com aquele desconhecido, que eu comecei perguntando o que é isso, vamos imaginar que ali eu chame de pedra, aquela primeira imagem, eu digo que é uma pedra perdida na praia. Bom, se eu nunca mais vir uma pedra perdida ali na praia, erguida como se fosse um muro, eu vou me esquecer dela. É a repetição que vai fazer com que eu me aproprie de um conhecimento. E aí, é exatamente como o andar. A criança não nasce sabendo andar. Ninguém nasce sabendo andar. Muito menos andar de bicicleta, de skate ou de patins. É a repetição desse exercício de tentar andar de bicicleta, de tentar andar de patins, de tentar andar de skate, que vai fazer com que eu me aproprie desse conhecimento e toda vez que eu precise caminhar, precise andar, eu não vou nem pensar nesse processo, ele já faz parte de mim. Eu ando com naturalidade, como se já tivesse nascido andando. E isso se chama apropriação de um conhecimento. E aí eu estou de volta ao meu esqueminha. Aí eu chego na tese de novo. Quando eu me aproprio de um conhecimento, eu sou capaz de levantar uma tese. Eu vou criar uma definição ou uma explicação que ninguém nunca deu antes para esse conhecimento. Ou então eu vou criar uma antítese, ou seja, eu vou provar com argumentos contrários ao que alguém definiu como tese. Vamos supor, eu disse que aquilo era um muro no meio da praia, e você pode contestar e dizer que não, é um relógio de sol.
Então, já deixou de ser um muro no meio da praia. Então, a contestação é o que a gente chama de antítese. Mas eu só sou capaz de defender uma tese, um ponto de vista, se eu me apropriar desse conhecimento. E só sou capaz também de contestar o que alguém fala se eu me apropriar desse conhecimento. E para chegar nisso, eu tenho que estudar. Para essa questão de estudar, eu tenho alguns recadinhos ou dicas, digamos assim, não recados, dicas. Eu primeiro tenho que ter autonomia no meu processo de aprendizagem e não ficar limitado ao que foi dito. Você está escutando o programa, não se limite ao que eu disse ou ao que eu digo. Vá buscar, vai se informar. Procure outras fontes. Não aceite como verdade única e absoluta o que eu digo. Vá buscar outras fontes para que você chegue à sua tese, à sua conclusão. Faça o seu plano de estudo, o seu projeto de trabalho. Porque se você quer passar num concurso, você tem que estabelecer uma disciplina diária de estudo. Não vai adiantar você virar à noite antes da prova, porque não vai adiantar nada. Domine técnicas de leitura, que é super importante, porque toda a prova terá um texto, nem que seja uma pergunta, e as respostas possíveis. Organize seu tempo e programe as suas atividades de estudo sempre dentro de dados da realidade, aquilo que é possível para você fazer. E aí, eu vou começar explicando algumas técnicas de leitura. Porque se eu quero compreender um texto, eu preciso das técnicas de leitura. A primeira delas é saber qual é o propósito daquilo que eu quero fazer, ler. Se eu quero estudar para aprender, para passar em um concurso, esse é o meu propósito. Se eu vou ler para me divertir, eu vou pegar um livro de humor ou vou assistir um filme de humor. Então, o propósito da leitura tem que estar muito bem marcado. E aí, eu vou fazer a leitura integral do meu texto. Então, eu estou lá na questão 1, tem um texto, 2 ou 3 textos, para eu explicar algum caso ou tentar solucionar ou escolher a melhor resposta para aquele caso. Eu tenho que fazer a leitura integral. Ah, professora, vai perder muito tempo. Aí é uma questão de escolha, porque se você não lê integralmente os textos e sai marcando as respostas, sua possibilidade de erro é muito grande. Mas se você leu todos os textos e vai para as opções de resposta, a sua probabilidade de acerto é bem maior. Então, é só por isso que eu disse que é escolha. E aí, então, a primeira técnica é a leitura temática, textual. Eu tenho que entender o texto. É a análise textual a primeira técnica. Tá? Então, eu tenho que analisar o texto para poder compreendê-lo. E é muito melhor que eu faça isso nos meus horários de estudo. E não deixe para compreender qualquer texto da área jurídica, da área técnica, na hora da prova. Porque se eu já estou familiarizada com os conteúdos, eu com certeza terei mais facilidade de compreender o texto que for apresentado na prova. Então, a análise textual é aquela que vai me permitir compreender o texto. Então, eu vou ler integralmente. Se tiver palavra desconhecida e eu estiver em casa,
né? No meu horário de estudo, eu vou lá no Google e vou entender o vocabulário. Eu vou fazer as marcações na margem do texto, caso eu tenha alguma dúvida naquele ponto. Eu vou identificar os parágrafos e em cada parágrafo qual é a ideia central de cada parágrafo. Vou buscar as informações adicionais desse parágrafo, que são os detalhes importantes. Pode ser uma informação histórica, um dado estatístico e por aí afora. Então, eu estou procurando compreender o texto. Ainda, dentro da compreensão do texto, eu tenho a análise temática. Temática é do tema daquele texto. Vamos dar um exemplo, que seja um texto falando sobre efeito estufa. Cada parágrafo ou cada unidade daquele texto tem que acrescentar um dado acerca do efeito estufa, que é o tema central, a ideia central de todo o texto. Então, cada parágrafo vai acrescentar um item. E eu tenho que saber de cada parágrafo qual é o item que foi acrescentado àquela ideia central de efeito estufa. E aí eu tenho que me limitar ao que o texto diz. Eu não posso, no momento da compreensão, que eu preciso compreender o texto, achar que eu possa dialogar ou discordar do que está no texto. Porque se eu entro nesse processo de colocar a minha ideia dentro do texto, contrariando ou concordando com o que o autor falou, o que vai acontecer? Eu vou marcar uma resposta errada, porque eu não foquei no que o texto diz. Eu tenho que estar ali ligada à análise temática com base no que o texto diz. Apenas isso. E aí, continuando nessa análise da compreensão, na análise do que o texto diz, eu vou para continuando esse aspecto, eu tenho que identificar a posição do autor, o que ele fala, eu tenho que entender quais são os argumentos que ele usa para defender aquilo ou para mostrar aquela realidade. E aí eu não posso discutir com ele sobre aquele tema. E identificar se tem subtemas, como ações que foram tomadas e que não deram certo para prevenir o efeito estufa ou para reduzir a eliminação de dióxido de carbono. Então, eu vou identificar os aspectos relevantes dentro daquele texto. Quando eu conseguir compreender o que diz o texto, não é o que está na minha cabeça, não é o diálogo, eu consigo compreender o texto e focar dentro dessas palavras do autor e achar a resposta correta na minha prova. E aí, para dar continuidade a esse tema, antes eu vou chamar o intervalo, você já vai anotando o que for de importante. É só um minutinho e daqui a pouco a gente volta. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente.
sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu, meu, Meu. meu, meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta agora para o segundo bloco. No primeiro bloco, eu trabalhei o processo de compreensão de um texto. E para finalizar esse tema de compreensão de um texto, eu vou dar algumas dicas aqui. Você pode fazer um resumo. Um resumo você vai focar naquilo apenas que o autor disse. Não é o que você entendeu, é o que o autor disse. Aí você resume com as palavras do autor. Pode fazer um esqueminha, que eu daqui a pouco mostro para você. E pode fazer uma resenha, que é colocar as ideias do autor e aí num outro parágrafo você coloca as suas ideias a respeito do que o autor falou. Isso é uma resenha. E aí agora, só para mostrar o esquema, como é um esquema, eu vou retomar o que eu mostrei no início, que é o processo, as fases do conhecimento. Então, isso foi um esquema. Foram vários livros lidos de psicologia do desenvolvimento cognitivo, que é da aprendizagem, de como você adquire conhecimento, e fiz esse esqueminha básico aí, que serve também para fazer o resumo. E aí vamos agora ao ato de interpretar um texto. O que é necessário para a gente interpretar um texto? A interpretação de um texto, ela é basicamente você dialogar com as ideias do autor. Aí agora, para fazer a interpretação, você pode dialogar com as ideias do autor. Se o autor fala que o efeito estufa é causado pelo que está na moda dizer aí, pelo pum do boi e da vaca, o que é um absurdo, né? Mas eles têm que inventar uma causa para justificar que eles querem reduzir a produção de alimentos, né? Aí vai matar mais gente de fome, né? Aí eu discordo. Então, como que você vai fazer para discordar dessa ideia? Vamos imaginar que no texto do efeito estufa, o autor defenda essa teoria maluca. E você discorda. Então, você agora está dialogando com o texto. Então, você tem que se situar em relação ao pensamento do autor, que você já compreendeu qual é. E buscar argumentos que sustentem a sua posição diante da ideia dele. E quando tem redação em prova, é exatamente isso que eles querem, que você identifique a ideia daquele autor ou autores e você se posicione frente àquilo e defenda a sua posição.
e não ficar repetindo o que o autor já falou, ok? E aí, continuando nas 5 etapas, eu vou para a etapa 4, eu tenho, formando o meu juízo e colocando as minhas ideias ali, eu tenho que ter coerência lógica dentro do meu julgamento, e tem que ser original, porque eu não posso, numa argumentação, usar as ideias dos outros sem citar a autoria, senão é plágio. E fazer uma crítica, explicando por que eu penso daquele jeito, por que eu não concordo, por que eu defendo uma outra posição. E aí você consegue fazer a sua interpretação de texto de maneira correta. E aí, como vocês estão estudando para concurso, eu vou até usar a câmera aqui que vocês me veem mais de perto. O que é importante? Você tem que construir para você um acervo. O que é isso? É recolher material que vai ajudar o seu estudo. Então, você monta o seu acervo, pode ser no arquivo do celular, dentro de um arquivo no celular ou no seu computador. Pode ser livro, material para você consultar, fazer exercício e por aí afora. Dessa forma, você cria o seu acervo de estudo, já estabelecendo as suas condições para ter sucesso na prova. Isso é super importante para você conseguir chegar na hora da prova com o domínio daquele conhecimento e não ficar perdendo tempo tentando adivinhar o que é isso na hora da prova. Não dá para chegar na hora da prova e ficar, que é isso, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso, eu nunca li nada parecido, nunca ouvi essa história, esse caso e por aí afora. Lembra do que é isso no início do programa? Você não pode chegar diante da prova nessa atitude dos nossos primatas, hominídeos primitivos, diante daquele tótem, lá querendo saber o que é isso. Já passou da hora. Por isso é tão importante você criar hábitos de estudo. Ah, mas eu canso, me dá sono, eu não consigo. É exatamente como ir a uma academia. Se você nunca foi para uma academia fazer exercício de musculação ou aeróbico, você vai sentir dificuldade. Mas à medida que você vai acostumando o seu corpo para o exercício, vai chegar uma hora que você não quer mais, nunca mais abandonar os exercícios. A mesma coisa é com o estudo. Primeiro 15 minutos, depois meia hora, dali você já está estudando 1 hora por dia, vai aumentando até chegar ao máximo que você aguenta e que você tenha disponibilidade para estudar. E depois que você adquire o hábito, você não para mais de estudar e aí você deslancha na sua vida, que só tem a crescer. Quanto mais você estuda e conhece, mais longe você pode ir na vida. E esse é o recado de hoje, do Rosina de A a Z, para você e para essa audiência maravilhosa. Muito obrigada pela participação de todos. E até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.